Se você, assim como eu, é uma pessoa que pensa excessivamente nas coisas, por favor, fique nesse vídeo que Deus tem uma palavra para sua vida. E fique mesmo, hein? Vou confiar em você. Oiê, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e tenham passado uma ótima semana. Gente, vou deixar meu teclado aqui para vocês verem ele bem lindo, bem vivo. Mas, gente, o tema do nosso vídeo é pense no que é eterno. E isso é muito interessante, porque na semana passada, quando eu estava preparando o roteiro, eu estava preparando uma outra palavra. Só que durante a semana o Senhor foi falando comigo e falando, acrescentando, né, mais algumas coisas e abençoou muito, foi muito edificante, abençoou muito a minha vida. Então eu resolvi compartilhar aqui com vocês, para abençoar a vida de vocês também, né. E como eu tinha falado, né, o nosso tema é pense no que é eterno. Mas tipo assim, como assim pensar no que é eterno? Vivemos em uma época em que as pessoas pensam demais em tudo. Nós vivemos preocupados com tantas coisas, com inúmeras situações, que acabamos nos esquecendo de se preocupar com o que realmente importa. Nós nos preocupamos com problemas até pequenos, podemos dizer assim, preocupamos com problemas até triviais, que de tanto pensarmos neles, eles acabam se tornando gigantes, né. Pra eh, a maioria dos jovens com certeza vão se identificar, porque é realmente isso que acontece. Nós pensamos demais e acaba que uma coisa pequena se torna gigantesca, coisa que não era para acontecer. E nesse processo de pensar demais, nós nós não nos preocupamos com o que realmente importa, o que realmente é importante, nós deixamos de lado. E é isso o que eu quero refletir aqui agora. Antes de tudo, vamos ler, aqui 1 João 2, no cap 1 João capítulo 2, versículo 17, que vai falar: "E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre". O que eu quero dizer, o que o Senhor fala no que o Senhor nos fala, né, com isso? Não, na verdade, antes de tudo, eu queria fazer uma pergunta para a gente refletir, né. Qual tem sido a sua prioridade? Ou quem tem sido a sua prioridade? Vamos refletir aqui. Será que a sua prioridade realmente tem sido Deus? Tem sido fazer a vontade dele? Ou a sua prioridade tem sido os seus estudos, o seu emprego, seu trabalho, dinheiro, carreira, sucesso, status, reconhecimento? O que tem sido a sua prioridade? E nessa palavra, ela vai falar exatamente isso, né? Aqui falando: "O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre". O que o Senhor está nos falando? Está falando que tudo passa. Então, essas coisas passageiras que a gente se preocupa tanto, isso vai passar. Aquilo que talvez a gente está se importando tanto, aquilo que tem sido a prioridade na nossa vida, vai passar. Mas a vontade dele não. A vontade dele não passa, porque ela é eterna. E nós temos que nos preocupar com as coisas que são eternas. Mas você deve estar pensando, né: "Mas Ana, tipo, me preocupar com como assim me preocupar com as coisas eternas?". As coisas eternas são a nossa vida com Deus. As coisas do céu são priorizarmos, né, a nossa vida com Deus, priorizar ter um relacionamento com Ele, priorizar fazer a vontade dele, priorizar andar no caminho certo. Tudo isso é se preocupar com as coisas eternas. E
antes, né, eu tinha falado dos estudos, né, do trabalho, da carreira, e eu não tô falando que essas coisas não são importantes, na verdade são muito importantes sim, até porque a gente precisa estudar, precisamos estudar para ter uma boa carreira, precisamos estudar para ter um bom emprego, precisamos, né, trabalhar para poder ter dinheiro para nos sustentar. Mas o que eu quero dizer é que precisamos rever nossas prioridades, porque isso é importante, mas a nossa vida com Deus, ela é com certeza muito mais importante do que um trabalho, do que um estudo, uma escola, né. E é isso que eu quero refletir aqui hoje, até porque a gente pensa tanto no amanhã que nós esquecemos de buscar aquele que já sabe do nosso futuro, não é? E Jesus, ele não morreu na cruz para vivermos uma vida cristã superficial, até porque o cristianismo, ele não é aparência, o cristianismo, ele é transformação. A vida cristã, ela é renúncia, renúncia diária. Precisamos renunciar tantas coisas que, na verdade, precisamos renunciar, negar a nós mesmos, como Jesus fala, negue, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Jesus, ele fala isso, porque a vida cristã, ela é renúncia diária. E precisamos renunciar a nossos gostos, precisamos renunciar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Exatamente porque nós priorizamos ele, né, porque ele é o centro da nossa vida. E eu acho que nós também precisamos mudar a nossa mentalidade, mudar nosso modo de enxergar as coisas. Vamos ler, aproveitando nisso que eu tô falando de mudar a mentalidade, vamos ler aqui Romanos, Romanos 12:2. Romanos 12:2 vai falar: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Esse versículo ele nos ensina que precisamos mudar a nossa perspectiva de enxergar o mundo e principalmente mudar o nosso entendimento, né, passar por uma transformação, uma renovação. Eu tinha falado, né, também que o cristianismo ele é transformação. E isso é principalmente transformação de mente, porque quando entendemos o amor de Jesus por nós, quando entendemos que que Deus ama o mundo de tal maneira, nós precisamos ter nós temos essa renovação de mente, porque o amor de Jesus ele invade. Invade e ele nos preenche por completo. E essa renovação de mente, ela acontece naturalmente quando nós buscamos o Espírito Santo. E também a gente não pode deixar, dar brechas, né, para o inimigo, porque ele trabalha na nossa mente. Ele trabalha exatamente colocando pensamentos negativos na nossa cabeça, colocando esses pensamentos, depreciativos, né, pensamentos ansiosos. Quando nós damos brechas, ele faz isso. Mas quando a gente permite, né, que o Espírito Santo trabalhe em nós, renove a nossa mente, esses pensamentos vão diminuindo até que eles cessem. E é exatamente isso que a palavra está falando, né? Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos passar por essa renovação de mente. E passar essa renovação de mente também para nós entendermos que, para buscar Deus, nós precisamos também entregar a nós mesmos, porque Deus, ele entregou, né, na verdade, o seu filho, ele entregou tudo por amor a nós. E nós precisamos entregar tudo que temos, tudo que somos a ele. Eh, e também, você deve estar se perguntando, né, mas como que eu faço isso? Como eu busco essa renovação? Gente, é simples, né?
é lendo a Bíblia. Somente lendo a Bíblia nós entendemos qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Lendo a Bíblia que o Senhor ministra a nossos corações, lendo a Bíblia que Ele fala conosco, e lendo a Bíblia que o Espírito Santo também trabalhe em nós, porque nós também precisamos permitir que sejamos mudados, né. Não é apenas orar. Orar é importante, com certeza, mas também nós precisamos agir. E o agir seria ler a Bíblia. Eu entendo, é claro, que os nossos dias são corridos, que, temos muitas tarefas durante o dia, muitas afazeres, muitas atividades, mas é importante, com certeza, nós tirarmos esse momento para ler a Bíblia. Até porque se a gente quer buscar mais a Deus, se a gente quer priorizar Ele, nós precisamos ler a Tua palavra, né. Precisamos buscar conhecê-lo todos os dias. É realmente um conselho de amiga, né. Eu tô dando um conselho, ler a Bíblia todos os dias, mesmo que seja por pouco tempo. Comece com pouco para que, aos poucos, você vai aumentando mais. Mas, para concluir, a mensagem que eu quero deixar aqui é que para você não se preocupar demais com coisas pequenas, né, com coisas que tecnicamente não são tão importantes. Se preocupe com o que é realmente importante. E o que é importante? Sua vida com Deus, priorizar ao Senhor. Isso é importante, isso tem que ser a base, né. O Senhor Deus tem que ser o centro das nossas vidas. Então, dedique sua vida a Ele hoje, faça a vontade dele hoje, eh, abandone algum pecado que talvez você já saiba que tenha que renunciar, abandone hoje e entregue sua vida a Jesus hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabemos o nosso amanhã, mas se a gente cuidar do hoje, nós temos um futuro, assim, melhor, né, até porque as decisões do hoje dará as consequências para o amanhã, né. Então se fazemos boas escolhas hoje, amanhã teremos boas consequências. Mas gente, acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido, porque eu acho que eu acabei misturando alguns assuntos, mas a mensagem central é para a gente dedicar a nossa vida ao Senhor e realmente buscar mais a Ele todos os dias, porque a gente sabe que agora são tempos difíceis, mas precisamos e por isso precisamos buscar o Senhor cada dia mais. Obrigada, realmente, por você ter ouvido, né, assistido até o final, e que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Obrigada de verdade por ter ouvido, agradeço de todo o meu coração, e nunca se esqueça que Jesus te ama. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.